Tudo bem, pessoal? Nessa parte 2 da nossa aula inicial do curso de Contabilidade Pública, a gente vai falar sobre campo de aplicação. Vão ser duas partes, parte 1 e parte 2. Então, na parte anterior, a gente falou sobre RCPG e os objetivos da contabilidade pública. Você vai observar agora que essa aula que eu estou gravando, ela já foi atualizada em relação às aulas, a aula anterior que eu tinha gravado ainda em 2020. Por quê? Porque no dia 17 de junho de 2020, saiu uma alteração normativa e a minha obrigação é atualizar o curso. Então, esse curso que você está vendo, essa aula agora, ela já foi gravada posteriormente a diversas outras aulas, mas que, devido a essa atualização, a gente está fazendo de novo a nova regravação. Por que eu estou falando isso? Para você ter a convicção que se tiver qualquer alteração no nosso curso, aquela aula específica será regravada e o PDF terá um novo upload. Então, vamos lá. Então, nessa parte 2, a gente vai falar sobre dois aspectos. Empresas controladas e a gente saber separar conceitualmente empresa estatal independente de empresa estatal dependente. E dentro dessa aula ainda a gente vai falar sobre as principais normas de contabilidade pública, no caso o MCASP, da Secretaria do Tesouro Nacional e a estrutura conceitual do Conselho Federal de Contabilidade. E aí o que é que eu vou falar para você aqui? Empresas controladas. Qual é o conceito de uma empresa controlada? É a empresa que o ente possui maioria do capital social votante. É a empresa que o ente possui maioria do capital social votante. E aí, lembrando que essa maioria seria direta ou indiretamente. Indiretamente. Direta ou indiretamente. Indiretamente. Essa é a primeira parte do conceito. Por quê? Porque você vai ver que no campo de aplicação, esse conceito vai ser importante. Empresa estatal dependente, empresa estatal independente. Aí qual é a diferença? Então, lembrando, isso aqui é um conjunto de empresas controladas. Então, primeira coisa que você conclui, tanto a empresa estatal independente quanto a empresa estatal dependente, elas são empresas controladas. Então, empresa controlada é o gênero. E ela tem duas espécies, independente e dependente. Qual é o conceito de empresa estatal independente? É toda empresa estatal controlada que não for dependente, ou seja, é por eliminação. Então, aqui é um conceito por exclusão. E qual é o conceito de empresa estatal dependente? Aí, agora vamos ao que interessa. Então, o conceito de empresa estatal dependente é a empresa controlada que recebe recursos do ente para cobrir despesas com dois pontos. Pessoal, custeio, despesas de capital. Exceto o aumento da participação acionária.
Então, você está vendo que o conceito de empresa estatal dependente, ele considera os seguintes requisitos. Primeiro, você tem que ser uma empresa controlada. E você deve receber recursos do ente. Para cobrir que tipo de despesa? Pessoal, custeio, despesas de capital, exceto o aumento da participação acionária. Eu vou dar 4 exemplos. Um exemplo para pessoal, um exemplo para custeio, um exemplo de despesa de capital e um exemplo que ela continua sendo empresa estatal independente. Ela não vira empresa estatal dependente, que seria esse último aqui, ó. Exceto o aumento da participação acionária. Preste atenção nos 4 exemplos. Então, suponha que você é uma empresa estatal independente. Você é autônoma, tem condições de pagar todas as suas despesas. De uma hora para outra você começa a dar prejuízo e aí você chega no limite. Você não consegue nem pagar a despesa com o pessoal. E aí você pede socorro para o Ministério Supervisor. O Ministério Supervisor entra em contato com o Ministério da Economia e a STN coloca dinheiro nessa estatal independente. E essa empresa estatal independente, ela recebe dinheiro para cobrir despesa com o pessoal. Essa empresa estatal independente, ela deixa de ser independente e passa a ser dependente. Se ela voltar ao normal, ela volta a ser independente. Custeio. O problema não era a despesa com o pessoal, o problema era a despesa com energia, com água, com telefone. Recebeu recursos, senão parava de funcionar, não tinha mais condições nem de pagar o aluguel. Não é despesa com o pessoal, mas é despesa de custeio. Se receber dinheiro para cobrir despesa de custeio, a empresa estatal independente passa a ser empresa estatal dependente. Se ela era dependente, ela continua sendo dependente. Terceiro exemplo. A empresa ela até consegue pagar a folha de pessoal, ela até consegue pagar despesas de custeio de manutenção administrativa, mas ela não consegue fazer nenhum investimento relevante. O governo federal concede recursos para essa empresa estatal independente para ela fazer investimentos. Esses investimentos podem ser compra de equipamentos, pode ser despesas com imobilizado e etc. Ou intangível. Ou pesquisas, né? Que aí nem toda pesquisa vai virar um ativo intangível. Geralmente gastos com pesquisa já morre ali. Então o que é que acontece? A despesa de capital, nesse caso, essa empresa estatal independente, como ela recebeu recursos para custear a despesa de capital, ela também passa a ser uma empresa estatal dependente. Só tem uma exceção, que é essa daqui, ó. Aumento da participação acionária. Então imagine que a Petrobras resolve fazer um aumento do capital social dela, certo? E a União possua 60% das ações. Então, ela tem um capital, por exemplo, vou até colocar aqui um exemplo. Suponha que ela tenha, exemplo, desse quarto aqui. O capital social dela é 100 mil, um exemplo, lógico que é muito maior do que isso. E ela diz, olha, eu vou aumentar o capital social para 150. Quem quiser manter o mesmo percentual de ações, compre ações dos 50 mil que vai aumentar. Aí a União, suponha que ela tem 60% das ações. Então ela tem 60 mil. Só que agora ela vai ter que fazer o seguinte, ela vai ter que comprar 30 mil das novas ações emitidas. Porque se ela não comprar 30 mil, ao invés de ter 60% das ações, vai cair. E aí, nesse caso, a União quer continuar com 60%. Então, ela compra 30 mil desse aumento do capital social, que foi 50 mil. Ao aumentar de 100 para 50 mil, de 100 para 150 mil, a União, se quiser manter a mesma proporção dos 60%, tem que comprar 30 mil dos 50 mil de ações. Quando a União compra 30 mil desses 50 mil de ações, a Petrobras continua sendo uma empresa estatal independente. Por quê? Não se trata de ajuda, se trata de uma transação comercial padrão, típica do mercado financeiro. Encerramos a primeira parte. Assista quantas vezes for necessário. Agora a gente vai para a segunda parte, que fala sobre as principais normas de contabilidade pública. A primeira norma é o MCASP, que é feito pela Secretaria do Tesouro Nacional. A segunda norma é a estrutura conceitual, que é feita pelo Conselho Federal de Contabilidade. É importante você deixar claro que Conselho Federal de Contabilidade não é sinônimo de Secretaria do Tesouro Nacional. Secretaria do Tesouro Nacional é um órgão da administração direta do Ministério da Economia. Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão central de contabilidade pública de toda a União em função do artigo 67 da LRF, já que ainda existe o Conselho de Gestão Fiscal.
Já o Conselho Federal de Contabilidade é uma autarquia, é uma pessoa de direito público, mas ela não é o órgão central da contabilidade pública no Brasil. Ela é o órgão regulador da contabilidade, mas ela tem autonomia para regular tanto no setor privado quanto no setor público. A questão é que, vez por outra, o CFC ele emite resoluções e a STN acata boa parte dessas resoluções, mas não é automático. Tem muita convergência, mas não é igual. Onde eu quero chegar com isso? Porque a estrutura conceitual, ela é do Conselho Federal de Contabilidade. O MCASP endossou a estrutura conceitual. Porque o MCASP, que eu digo, a STN endossou a estrutura conceitual, que é o órgão. Mas não quer dizer que a STN é sinônimo de Conselho Federal de Contabilidade. São órgãos distintos. Eu já expliquei isso. Aqui é um conselho de fiscalização profissional, certo? É um conselho de fiscalização da entidade contábil no Brasil, os profissionais da área contábil. Autarquia, direito público, é uma autarquia federal. STN, administração direta. Ambas emitem normas, sendo que o CFC é o órgão fiscalizador da profissão e a STN é o órgão central de contabilidade pública, enquanto não for implementado o Conselho de Gestão Fiscal. E aí, nesse ponto, o que é que acontece? O MCASP e STN. Aí aqui você está vendo o O de obrigatório e o F de facultativo. O de obrigatório e F de facultativo. De acordo com a atualidade e a doutrina e os acórdãos do TCU, quem é obrigatório a usar o MCASP hoje? Olha o que eu vou escrever aqui. Aqui você vai ter administração direta mais autarquias mais fundações públicas mais empresas estatais dependentes mais Sistema S. Eu estou falando do MCASP. Para os demais, certo? Para os demais, é facultativo. Quem está nos demais? MCASP. Empresas estatais independentes, conselhos profissionais e etc. Já pela estrutura conceitual, que é a norma do Conselho Federal de Contabilidade, quem é obrigado a usar a estrutura conceitual? É a administração direta, mais autarquias, mais fundações públicas, mais Sistema S, mais conselhos profissionais. E aqui, no F de facultativo, ficou os demais. Ou seja, onde é que mora o perigo? O perigo mora nos conselhos profissionais. Porque os conselhos profissionais, eles não são obrigados a usar o MCASP. Eles têm autonomia. Já o Sistema S, ele é obrigado a usar o MCASP. Mas o órgão regulamentador, o órgão regulador, que é o Conselho Federal de Contabilidade, determina que os conselhos profissionais devem usar a estrutura conceitual. E aí quem não usa de forma obrigatória pode usar de forma facultativa. Aí que você está vendo as empresas estatais independentes. Por isso que eu comecei a aula falando de empresa estatal dependente e de empresa estatal independente. Aí você está perguntando, professor, mas qual é o fundamento disso aqui? Qual é o normativo que diz isso? Porque eu fui no MCASP e não vi isso aqui, de Sistema S. Eu fui na estrutura conceitual e não vi isso de Sistema S. A estrutura conceitual, ela está calada, ela só fala administração direta, autarquias, fundações públicas. Ah, faltou aqui as empresas estatais dependentes. Empresas estatais dependentes. Ela está aqui e está aqui. Beleza? E quem ficou de fora foram os demais. Aí, no caso aqui, ficou as empresas estatais independentes e etc. Então, moral da história. Se na sua prova vier o seguinte, devem adotar tanto o MCASP quanto a estrutura conceitual. Qual será a sua resposta? Olha o que eu vou falar. A administração... Primeiro, quem está no orçamento fiscal é Seguridade Social. A administração direta, autarquias, fundações públicas e empresas estatais dependentes. Quem mais deve aplicar tanto o MCASP quanto a estrutura conceitual? Sistema S.
Quem é o ponto fora da curva? Conselhos profissionais. Ele só deve usar obrigatoriamente a estrutura conceitual. Ele não é obrigado a usar o MCASP. E o restante é tudo facultativo. Seja MCASP, seja estrutura conceitual. Beleza, pessoal? Encerramos por aqui. No próximo bloco eu vou trazer uma tabela que vai trazer os fundamentos, os acórdios do TCU, certo? E com essa tabela que eu vou mostrar na aula seguinte, vai esclarecer qualquer dúvida. Não sai daí, fiquem com Deus e até a próxima aula.